Olá, boa noite para todos vocês. Vamos para mais uma live. Hoje esse tema é top demais, né? Hoje a gente vai falar sobre o manual da conquista do marido perfeito. E eu espero que você fique até o final, porque vai ser sensacional, tá certo? Olha, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui, tá? E eu queria te perguntar uma coisa: você já parou para pensar em quantas coisas você tem para agradecer hoje? Se você tivesse que fazer uma lista aí, pensa em pelo menos uma ou duas agora. E mais uma coisa, afirme todos os dias, em todos os momentos que você lembrar: obrigada, Senhor, pelo marido maravilhoso que eu tenho, mesmo que ele não esteja tão maravilhoso assim, tá certo? Sabe por quê? Porque os seus pensamentos, eles geram emoções. E essas emoções geram sentimentos, geram ações. E aí você começa a fazer coisas erradas, ter atitudes erradas que não vão funcionar do jeito que você quer. Não é isso? Porque você quer ficar bem. Agora, se você fala coisa ruim, vai dar certo. Falando do jeito que você gostaria, aí sim as coisas podem acontecer, tá bom? Então, vigie os seus pensamentos. Foge dos pensamentos ruins se você quer ser feliz, porque isso já é comprovado, né, cientificamente aí, vários estudiosos sobre essa questão aí dos pensamentos, o tanto que isso afeta negativamente a nossa vida, tá certo? Então, ó, fica só assim, ó, positiva, tá certo? Aqui nesse canal da Escola do Relacionamento, a gente fala sobre tudo que é importante para enlouquecer o marido na cama e fora dela, mesmo que o casamento esteja quase acabando. E isso é uma coisa que, assim, você vai ouvir muitas coisas que a carapuça vai servir, tá certo? Eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e é um prazer enorme ter você aqui. E eu vou te mostrar cada detalhe disso em cada vídeo, em cada live, enfim. Vamos lá, né? Vamos então ao nosso tema, o Manual da Conquista do Marido Perfeito. E aí eu te pergunto, o que é um manual? Um manual, gente, é um tutorial, é um documento, é uma carta, e pode ser uma série de coisas, né? Esse manual, ele geralmente manuais são específicos, determinados para algum tipo de assunto, né? E é isso que a gente vai focar aqui hoje, certo? Esse manual ele serve para esclarecer coisas importantes e ajudar você a conquistar aí o que você deseja, né? E agora, a conquista, né? O que é a conquista? Porque para a gente ter uma coisa, a gente tem que conquistar ela, porque as coisas não caem do céu. A gente tem que se esforçar, né? Então, conquista é algo que, com esforço, você pode sim conquistar. E aí, aprendendo o que existem aí em vários manuais, né? Manual de instalação de TV, de instalação de uma série de coisas, e tem manual para tudo nessa vida, certo? Mas nesse caso, a gente está falando de melhoras em uma questão específica. Então, a autoconfiança, a segurança, uma série de coisas estão envolvidas aí para melhorar a saúde do seu relacionamento. E aí você vai ter coragem de seduzir ele sem ser vulgar. Porque esses dias tinha gente falando comigo aqui no direct que mulher não pode ter a iniciativa, né? A gente já falou sobre isso numa outra live. E hoje a gente vai falar, mas a gente vai falar de outras coisas aqui, certo? E aí, o que é para você um marido perfeito? O que será, né? Porque o marido perfeito, ele é de um jeito para cada pessoa. Então, não tem como a gente falar o marido perfeito é assim. Não existe, porque cada pessoa quer e gosta de um tipo de coisa. Então, é você que vai saber o jeito que é o marido perfeito para você, certo? Mas é o seguinte, o marido perfeito, geralmente, a gente tem que estar ligada no seguinte, que é um marido que dá prioridade para a mulher,
né? Que se preocupa com a saúde, com o bem-estar da mulher, que é carinhoso, que, enfim, evita discutir, sabe? Que admite os erros. Olha só, são muitas coisas, né? Que compartilha sonhos, são várias coisas. Se você quiser colocar alguma coisa aqui para mim também, que para você é importante, pode colocar, tá bom? Mas olha, o marido perfeito, né? Tem várias coisas. Então, além disso que eu já falei, ele é detalhista, ele é carinhoso. Detalhista é o quê? É cuidar dos detalhes para que você fique feliz, para que as coisas deem certo, né? É aquele que, isso é uma coisa que eu tenho escutado muito também das mulheres na escola do relacionamento e aqui nas minhas redes sociais. É aquele que ajuda a pagar as contas, né? Que é importante para muitas mulheres isso. Eu acho que tem algumas que elas que tomam conta das contas, enfim. E às vezes o papel meio que se inverteu do que é o conceito da sociedade, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo, isso não tem problema nenhum. Mas vamos dar continuidade. É um marido que dá presentes, tem muita gente que dá muito valor nisso, né? É um marido que leva para viajar, para passear. Tem pessoas que falaram para mim que o marido, para ser perfeito, ele tem que oferecer um carro para a esposa. Então, são várias coisas. Entre essas que eu já falei, mais algumas, é tipo, é bom de cama, esse é um marido perfeito. É bom nas preliminares, porque isso também é importante para as mulheres, que se preocupa com a satisfação da mulher, em todos os sentidos, mas na cama também, né? Que, enfim, é bonito, se for sarado, melhor ainda. Que se veste bem, que é cheiroso. Ai, como eu adoro um perfume, gente. Para mim, o cheiro é algo muito marcante. E para você? O cheiro para mim é assim, ó, se eu sentir o cheiro do meu marido em qualquer lugar, eu vou lembrar dele na hora. E é assim para a maioria das pessoas. O cheiro, ele remete a lembranças, né? Então, ó, além do cheiroso, é charmoso, é fiel. Deixa eu ver o que mais. Ah, enfim, é uma série de coisas aí. Você pode pensar também, se quiser, coloca aqui alguma coisa que você acha que é importante para um marido, que seria para você um marido perfeito. Mas só que a questão é a seguinte: o marido pode ter 1 milhão de qualidades. Só que o que realmente importa é como que você vai lidar com essas qualidades dele. Porque não adianta ele ter 1 milhão de qualidades e isso não fazer sentido nenhum para você. Entende? Então, isso é o que realmente importa. Entenda isso para você conseguir realmente conquistar o seu marido na cama e fora dela. Porque tem que ser, ó, os dois, porque senão não funciona, não. Só um e só o outro fica em falta, né? Então vamos focar nisso, tá certo? Olha, querer um marido perfeito sem fazer o que tem que ser feito ou o que deve ser feito, eu acho que é querer demais. Sabe por quê? O que você acha disso? É porque eu falo sempre o seguinte: um relacionamento, ele funciona da seguinte maneira: 50% parte de um, 50% parte de outro. Então, se os dois, cada um faz a sua parte, não vai adiantar nada, não vai dar certo, não vai dar bom, né? Então, você tem que ficar focada nisso. Porque se você não faz a sua parte e espera que só ele faça, isso não vai acontecer, né? Então, vamos agir. Não dá para ficar parada, não, tá certo? Então, olha, cada mulher, como eu acabei de falar, tem a sua lista aí de requisitos para um marido perfeito, tem o seu sonho de marido perfeito. E é natural. Então, foca no que para você é importante, porque cada uma é de um jeito, né? Mas você precisa saber lidar e aproveitar essas qualidades dele, porque senão você está jogando o ouro fora, né? É importante isso. Se nem todas as qualidades que ele tem você acha tão importantes, aproveite o que é bom para você, certo? Para um casamento ser perfeito, na verdade, né, gente? Eu acho que é difícil,
Mas é um perfeito que não é... O perfeito, quando eu falo um casamento perfeito, não é aquele que não tem briga, que é um conto de fadas. Não. É aquele que as pessoas sabem lidar com as situações, né? E a coisa mais importante que tem, porque assim, um casamento perfeito de conto de fadas é só nas revistinhas e nos filmes mesmo, né? Daquele que é só amor. Eu acho que problema todo mundo tem, e é só nas revistinhas e nos filmes mesmo que isso não acontece. Ou seja, que às vezes não mostram, né? Mas o que acontece é que a primeira coisa para você ter um relacionamento perfeito é os dois, você e ele, entenderem o que vocês oferecem um para o outro e mais, o que você espera em troca e o que ele espera em troca do que estão oferecendo um para o outro. Porque a gente vive dando alguma coisa. Carinho, amor, raiva, beijo, abraço, sexo, comida, enfim, uma série de coisas. E cada coisa que você dá, o que você espera em troca? E você tem recebido isso? E ele, você sabe o que ele espera em troca das coisas que ele te dá e que às vezes nem é comentado? Porque isso é muito, mas muito importante, que senão não vai dar em nada. Vocês ficam dando as coisas um para o outro, não recebe o que espera, e aí o quê? Você se frustra, e aí você não quer fazer nada para ele mais. É isso exatamente o que acontece, né? Então fica atenta com isso, tá? Porque para você conseguir realmente um marido que é perfeito para você, você precisa definir o que é fundamental para você, né? O que você não abre mão. Existe até uma atividade que a gente faz na escola do relacionamento, que é isso, eu vou falar rapidamente aqui. Mas é tipo assim, ó, você faz uma lista de tudo aquilo que é importante para você. E aí você coloca do outro lado tudo aquilo que você não vai abrir mão. Ou seja, se ele não tiver essas qualidades, ou se ele não fizer aquilo que para você é muito importante, provavelmente esse relacionamento não vai dar para continuar. Então, você vai colocar o que você abre mão. Daquela primeira lista, o que você pode abrir mão? Né? Por exemplo, eu queria muito casar com um marido rico. Mas se ele não for rico, você gostar dele e ele gostar de você, você casa com ele assim mesmo? Aí, então, isso, se você falar sim para essa pergunta, aí você coloca isso como o que você abre mão. Estou dando um exemplo, né, assim, aleatório. Mas pensa nisso, porque senão não tem jeito. E aí, assim, para você que está casada, agora não dá mais para fazer isso, mas dá para negociar, né, as coisas que podem e que não podem acontecer. Mas para você que não está casada ainda, olha, faça isso, tá? Porque eu acho que todo mundo deveria ter feito isso antes de casar. Mas tá tudo certo, a gente não aprendeu isso antes, então vamos lá, né? Então, ó, tem outras coisas, né? Por exemplo, eu falei essa coisa do ser rico aí, mas tem muitas outras coisas. Por exemplo, se ele tem que ser educado, se ele tem que falar baixo, se ele tem que ser carinhoso, se ele tem que ser fiel, o que mais, né? Se ele tem que ser cavalheiro, não sei. Você coloca aí na sua lista o que você achar, certo? E aí eu te pergunto, o que é ser fiel para você? Isso é uma das coisas que são fundamentais, eu acho, dentro de um relacionamento, né? E aí, o que é ser fiel para você? Porque, gente, para mim, ser fiel não é só não ter outra mulher, não é só não trair, sabe? Para mim, ser fiel é me respeitar como pessoa, como ser humano, sabe? Não é só simplesmente não me trair, né? Porque, por exemplo, tem muitas coisas que eu escuto aqui com as minhas alunas, né? E assim, no meu caso, para mim, eu não importo se ele sair com os amigos dele e eu não for. Tem mulher que não aceita, né? É, eu, por exemplo, não fico incomodada com o caso de, por exemplo, ele receber ali no WhatsApp mulheres nuas, mulheres, sei lá, sexuais, enfim. Eu não incomodo com isso. Mas tem mulher que incomoda demais, tem mulher que se sente traída por isso, né? Então, tem uma esposa do primo do meu marido que excluiu ele do grupo dos primos, porque eles ficavam mandando mulher pelada e ela não ia aceitar aquilo. Tá tudo certo, é respeito.
Eu não importo, mas está tudo certo para quem importa, né? Porque eu acho que essa não, para mim, né, gente? Eu respeito se você pensa diferente. Essa para mim não é a maneira dele me mostrar que é fiel. Para mim, eu não entendo isso como ser fiel. Porque se ele não tiver no celular, ele pode ver em qualquer outro lugar, na própria rua ele vê. Então, não tem como fechar os olhos dele. E eu falo sempre uma coisa que eu tive comigo, que é o seguinte: gente, se passar um homem bonito na minha frente, eu não vou ver, eu não vou olhar, eu vou olhar sim. Mas isso não significa que eu estou traindo meu marido, não. Eu estou olhando o que é belo, né? Não desejo esse homem, mas eu estou olhando o que é belo. Então a gente olha instintivamente. Aí é uma coisa pessoal, né? E aí eu não posso colocar aí o tempero para você, porque isso aqui é você quem decide mesmo. Para você, como que funciona isso? Essa coisa do celular, essa coisa das pessoas bonitas, das mulheres bonitas, boazudas, né? Então, quando você entende isso, né, você consegue, mesmo que o seu casamento esteja quase acabando, você consegue resgatar a relação de vocês, porque você começa a ter uma consciência mais ampla e mais madura desse relacionamento e de como a gente pode mudar esse relacionamento para melhor, né? E aí é o seguinte, se ele faz tudo o que você quer, tudo do jeitinho que você quer, o que que você está disposta a fazer em troca para ele? Você já pensou nisso? Aí tem algumas coisas que eu coloquei aqui, por exemplo, até falando disso aqui que a gente acabou de falar, né? Nunca olhar para um homem bonito no Instagram, na praia, no clube. Nunca, sei lá, deixar de fazer o que ele quer. Só fazer as coisas do jeito que ele quer. Entende? Isso é que você tem que pensar. Porque se você dá, é a mesma coisa de dinheiro. Você dá um dinheiro, você quer alguma coisa de volta. E no caso do relacionamento é a mesma coisa. Esse negócio de falar que a gente tem que amar sem esperar nada em troca, tem que fazer as coisas sem esperar nada em troca, isso não existe no relacionamento amoroso. Pode até existir em outras coisas aí, porque eu acho que existe mesmo, né? Então, deixar de fazer as coisas boas para você, as coisas que, né, que são importantes, para fazer tudo do jeito que ele quer, isso para você é viável? Para mim não é. E você acha que você consegue isso por quanto tempo? Eu não conseguiria. Sinceramente, eu não conseguiria, eu acho que nem um dia. Mas pensa você. Deixa eu ver quem tá aqui. Joana, boa noite. Socorro, que bom que você tá aqui hoje. Seja bem-vinda. Deixa eu ver mais. Tânia. E. Ai, eu não tô conseguindo ler isso aqui, não, gente. Ivelta, acho que é isso, não sei. Regiane. Nossa, não dou conta de voltar lá, gente, mas sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz por vocês estarem aqui, tá bom? Então vamos continuar, né? Aí eu te pergunto: será que está insatisfeita, né, com o marido aí? Quando você está, como é que você vê ele? Como é que você enxerga ele? Porque na maioria das vezes que a gente está insatisfeita com ele, e olha, eu já vivi isso muito, né? A gente sempre vive isso, toda mulher vive isso, e ele vive isso também, tá bom? Mas se você está insatisfeita com seu marido, sabe o que que acontece? Você geralmente só enxerga os defeitos dele, implica com tudo que ele fala, sabe? E, gente, não tem como. A gente não pode ficar desse jeito e focar só na parte ruim. Olha, muitas vezes a gente fica sem paciência. Não, é muita coisa. A gente esquece de todas as qualidades. Aí, o que que acontece quando a gente faz isso? Aumentam as brigas. A gente se distancia, a gente se afasta dele. E aí, gente, casamento frio. Não dá em outra. Só dá nisso. Por quê? Porque se afasta, fica frio, não sai para divertir, não faz nada, enfim, não conversa e vai ficando cada vez pior, né? Então, cuidado com isso, tá? Porque tem coisa que não vale a pena, certo? Não vale a pena. Então, a gente precisa estar atenta para essas coisas aí, certo? E aí, gente, quando isso acontece, isso deixa vocês distantes,
sem alegria, sem energia, sem sexo, sem prazer. E aí, você já deve ter vivenciado isso, né? Você já deve. E aí, gente, esse relacionamento, ele se desgasta. E não tem nada pior do que um relacionamento desgastado, né? E aí, quando isso acontece, eu vejo muitas pessoas falando até em separação. E isso acontece mesmo, acontece nesses momentos onde a gente não consegue segurar a onda, parar, refletir. Então é por isso que a gente tem que cuidar do nosso relacionamento, do nosso casamento, todos os dias, todos os dias. Porque senão é igual uma planta, ela vai murchando, murchando até morrer. E não é isso que você quer, eu tenho certeza disso, né? Então, olha só, se você acha que a relação de vocês está difícil, eu vou te contar uma história. E essa história é minha e do meu marido. Aí, presta bastante atenção para você ver. Em muitos, muitos, muitos anos, eu pensei que eu não ia suportar ficar casada. Eu falei, olha, eu não aguento mais. Eu estava desse jeito que eu acabei de falar para você aqui. Eu não aguento mais, eu tô cansada. Eu não sabia como lidar com o jeito dele, né? Eu simplesmente não sabia para onde ir, eu não sabia que caminho seguir. Porque quando a gente encontrava, a gente só brigava. Só brigava, só brigava, só brigava. E eu falei, meu Deus do céu, mas eu não quero separar. E o que acontece é que ele gritava muito quando ele ficava nervoso. Gente, isso era como uma faca me cortando, sabe? Porque eu não fui acostumada com isso. O controle emocional dele, pra você entender mais ou menos, o controle emocional dele de 0 a 10, ele era tipo assim, de 2 ou 3, de tão baixo que era, né? E aí, gente, muito difícil lidar com isso, sabe? Pra mim. E a gente tem muitos anos que a gente tá junto, mas naquela época era muito difícil. Tudo que ele não sabia resolver, tipo assim, tudo que ele não tinha uma decisão, uma solução para aquilo ali na hora, ele já começava a gritar. Mas ele gritava, não era comigo, não era com ninguém. Era aquele grito de desespero, de não saber o que fazer. Não é gritar, é falar gritando, para você entender melhor, sabe? Então, por exemplo, se alguém discordava dele, ele já começava a falar mais alto. Se a gente, por exemplo, marcava de ir passear e atrasava lá 5 minutos, ele já estava nervoso, sabe? Se às vezes ele estava pensando na cabeça dele que ia passar por um caminho, quem estava dirigindo era eu passava por outro caminho, porque ele não falou nada comigo que queria passar por aquele caminho, ele já ficava nervoso. Então, assim, gente, era um inferno, na verdade. Era horrível, era muito difícil de lidar com ele, sabe? E aí, era assim, por exemplo, ele deixava às vezes um copo cair. Gente, todo mundo deixa um copo cair. E qual que é o problema? Quebrou, pronto. É só jogar no lixo, não tem o que fazer. Aí para ele era o fim do mundo, sabe? Então assim, era um descontrole emocional tão grande que assim, para mim era difícil demais de lidar. Só que o que me acalmava é que ele era assim, com tudo, com todos, com a família dele, com todo mundo, com os amigos também. Então, não era comigo, não era uma coisa que era comigo, né? Era com todo mundo, enfim, ele era assim, e ponto. Ele não escolheu ser assim, ele era assim. Só que eu tentava acalmar ele do meu jeito e piorava, gente. Ficava pior ainda. E eu pensava, santo Deus, eu vou enlouquecer nessa situação aqui. E foi aí que eu parei para pensar, falei, não, desse jeito não serve para mim, não. Desse jeito não dá. E aí, foi aí que eu descobri um negócio que eu achei super interessante. Eu não sei se você já conhece. Foi um livro. Um livro que se chama Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. Gente, do John Gray. É um livro tão maravilhoso. Um livro que, tipo, me abriu a mente, assim, ó, sabe? O autor explica de uma forma tão maravilhosa as diferenças entre os homens e as mulheres. E são muitas diferenças mesmo. Depois disso, eu já aprendi muitas outras coisas, porque eu nunca parei de estudar.
E ele fez essa analogia aqui, né? Descreveu como se homens fossem de um planeta e mulheres fossem de outro planeta. Eu achei isso excepcional, para poder a gente entender o quanto o homem é diferente da mulher. Eu achei fantástico. Se você não leu ainda, procura, porque vale muito a pena. Eu indico demais esse livro, certo? E aí, quando eu entendi, né, que nós éramos diferentes mesmo, que não tinha jeito, primeiro que seres humanos são diferentes, homens e mulheres são diferentes. E aí juntou toda essa questão. Mas aí eu não vi outra alternativa, né? Quando eu vi aquilo, que eu li aquele livro, que eu estudei, falei, meu Deus, aqui é diferença demais. Como é que eu vou fazer com isso agora? Sabe? E aí foi a alternativa que eu encontrei, foi estudar sobre essa questão, sobre esse assunto dessas diferenças de gênero, né, masculino e feminino, que são diferentes mesmo, porque tem olhar diferente, são diferenças bioquímicas no cérebro. Não é uma coisa que a gente escolhe, é assim a natureza das pessoas, dos homens e das mulheres, é diferente, né? E aí eu falei, gente, eu preciso aprender cada vez mais, porque para mim, separar não é uma solução, não é uma opção. Eu não queria separar, eu queria descobrir um jeito de resolver aquele problema. E aí eu continuei estudando, fazendo curso, fazendo um monte de coisa, né? Fazendo formações e tal. E eu apliquei as técnicas que eu ia aprendendo. Tinha umas que davam certo, mas tinha outras, meu Deus, piorava ainda mais. Aí eu comecei a excluir aquelas que não davam certo e ir repetindo aquelas que estavam dando certo, né? E, gente, eu não desisti, porque eu falei para mim mesma, eu não vou desistir. E eu sou assim, quando eu pego uma coisa para fazer, eu falo, eu não desisto no meio do caminho. Eu vou até eu conseguir. E foi assim que eu consegui resgatar o meu casamento, resgatar o meu relacionamento. Foi assim, uma salvação mesmo com as coisas que eu aprendi, sabe? Porque eu consegui, com o que eu aprendi, ajudar ele a ter um controle emocional muito maior, sabe? Então, assim, ele hoje, olha, é uma pessoa completamente diferente. Ele deixou de ser nervoso? Não. Ele não deixou de ser nervoso. O que acontece é que com as técnicas ele conseguiu entender e aprender que ele não precisa resolver tudo na hora e que tá tudo certo, que as coisas vão acontecer. Então ele já não fica mais tão nervoso com tudo como ele ficava antes, certo? E isso foi fantástico. Foi difícil demais, gente. Foi muito difícil, mas valeu a pena demais também, né? Então, é por isso que eu estou te contando essa história da minha vida. Porque você também pode estar passando por um momento difícil no seu relacionamento e você também pode conseguir muitas mudanças no seu relacionamento através das mudanças do seu comportamento. Não é querendo que ele mude que ele vai mudar. Ele vai mudar a partir do momento que você começa a ter atitudes diferentes, age diferente, entende? Porque aí sim, com o seu exemplo, o seu marido vai começar a também pensar que ele pode fazer diferente, porque você está agindo diferente. E é através disso que você vai conseguir enlouquecer o seu marido na cama e fora da cama, mesmo que o seu casamento esteja quase acabando, tá certo? São muitas coisas, né? E aí você deve estar pensando aí, mas como que eu vou fazer isso se eu nem sei por onde começar? É assim, gente. A gente começa do zero. Mas eu te falo de novo o que eu falei ali agora mesmo, lembra? Não adianta você querer um marido perfeito se você não fizer o que tem que ser feito. Então, começa por você. Você vai perceber que quando você começar a fazer as coisas de uma forma diferente, agir, falar, entende? Ter uma empatia maior, as coisas vão mudando. E, de repente, tudo começa a acontecer do jeito que você estava pensando, do jeito que você queria. As coisas vão acontecendo. Só que não é uma mágica, elas vão acontecendo devagar, né? E eu tenho uma seguidora nas minhas redes sociais que ela mandou para mim uma mensagem, foi essa semana. Ela perguntou assim para mim: eu queria saber se você
Não briga com seu marido. Eu achei muito interessante porque eu falei, gente, olha só, né? Eu achei assim que ela foi muito incisiva na pergunta dela, sabe? E eu respondi para ela: eu não brigo, mas não brigar depende do que você fala que é brigar. Porque não brigar, para mim, significa que, mesmo quando temos opiniões diferentes, quando não concordamos um com o outro, nós aprendemos a lidar com isso e aprendemos a resolver a situação sem brigar. Então, uma coisa é não brigar e sempre achar a mesma coisa. Outra coisa é não brigar, não saber resolver. E outra coisa é brigar e não saber resolver. E outra coisa é conseguir lidar com uma situação. Isso que é o ponto, é conseguir lidar com a situação. E é a partir desse momento que as mudanças acontecem, né? A partir do momento que você faz, ele percebe, vocês ficam firmes naquilo ali, vocês vão criar. É tão incrível, gente, que quando você começa a agir assim, aí a gente começa a criar estratégias, sabe? Para poder dar certo, para aquilo funcionar, para aquilo continuar dando certo, para chegar no ponto que a gente quer, porque a gente vai melhorando e a gente quer cada vez melhorar mais. Então a gente vai se adequando, e é assim. Então o que eu te falo é o seguinte: foca na solução. Não adianta você ficar se escorando aí. Muita gente fala que não tem tempo, né? Ah, não, não tem tempo de mexer com isso. Não, não vou largar isso para lá. Não adianta você ficar desse jeito. E nem achar que ele é que tem que mudar. Porque se você for ficar esperando ele mudar, senta, deita, não. Melhor deitar, porque vai acontecer, não. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Nesse sentido, não. Tá bom? Então agora, vamos lá. Presta atenção nas coisas que você precisa fazer para você conquistar aí o marido perfeito para você, o seu perfeito, tá? São algumas coisas que são imprescindíveis para isso acontecer. A primeira coisa é você cuidar da sua aparência. E olha, não é só na rua, não é só quando você vai sair, não. Em casa também. Quando vocês vão sair, mais ainda. Sabe por quê? Porque o homem, ele sente orgulho de mostrar a mulher dele para os outros, para os amigos, para, né, para a sociedade, se ela é bem cuidada. Porque ele fica, nossa, eu sou bonzão, né? Porque essa é a minha mulher. Agora, se você não se cuida, não dá, né? Aí não tem graça, entende? Então, passa por aí também. Outra coisa é a questão do bom humor. Bom humor, gente, é tudo na relação. Sem humor, não dá. Então, você tem que pensar o seguinte, porque tem mulheres bem-humoradas, tem homens bem-humorados e o contrário, né? Homens e mulheres mal-humorados também. A gente tem que aprender um pouco sobre isso, tá? É importante demais você ser agradável quando você vai conversar com ele, sabe? Porque às vezes ele já chega e você já vai logo dando patada nele, entendeu? Respondendo de mau jeito. Então, se você tá com raiva, deixa para conversar depois, fala com ele. Uma coisa eu aprendi com tanto estudo. Olha, peraí, agora eu não dou conta de falar sobre isso. Me dá um tempo, depois a gente fala. Pronto. Eu tô nervosa agora. Então eu não tô bem agora, certo? Fala, porque quando você fala, o outro entende. Quando você não fala, ele fica com ódio e aí desanda, né? Aí desanda tudo, porque aí o que estava ruim fica pior ainda. Então não tem como, certo? Outra coisa é, seja você sempre, sempre. Não use máscaras. Não fica fazendo coisas para agradar ele o tempo inteiro, sabe? Parecendo que ele é uma visita na sua casa. Eles gostam de atenção, mas ele não é uma visita. Você tem que dar atenção, sim. Mas você não tem que largar tudo para fazer tudo só do jeito dele, achando que ele vai gostar mais de você, porque não vai, tá? Não vai. Você pode ter certeza. Não fica boazinha demais, não, porque tá tudo errado. Seja você. Se mostre como você é. E se ele te ama, ele vai aceitar. Sabe por quê?
que ele tem defeito também. Então, estamos, kids, não é? Outra coisa é afirmar que você ama ele. Isso é muito importante. Ele fala que te ama. O meu marido, ele não tem facilidade de falar que ama porque ele não aprendeu isso da infância. Não é da família deles fazer isso. E tá tudo bem. Eu sofri muito com isso. Mas eu entendi que ele tem o jeito dele de demonstrar que me ama. Então, se isso acontece com você, também entenda o jeito dele mostrar que te ama. E se para você é difícil falar que ama ele, também arrume o seu jeitinho de demonstrar para ele. Porque por mais que a gente saiba, é gostoso a gente perceber, não é? Então são gestos, são palavras, é importante demais. E assim, estando casada para melhorar o seu relacionamento, ou estando num relacionamento e mesmo sem estar casada, tudo isso aqui tem que ser feito para o relacionamento melhorar cada vez mais. Não tem nada que tá bom demais que não pode melhorar. Você concorda comigo? Tudo pode melhorar, né? E quando a outra pessoa não gosta de diálogo, é assim mesmo, socorro. A maioria dos homens não gostam de falar sobre a relação, tá? É DR que a gente fala, né? Discussão de relacionamento. Chamar ele para conversar, minha filha, é a mesma coisa de mandar ele correr, tá? Então, nunca chame ele para dialogar. Sempre converse com ele na hora que você vê que ele tá bem, na hora que você vê que assim, que você pode falar. E outra coisa que você tem que saber é que para conversar, você precisa falar do seu sentimento. Por quê? Porque quando a gente acusa o outro de estar fazendo alguma coisa que você não está gostando, e ele já vem atacando de cara, tá? Então é assim, por exemplo, suponhamos que ele marcou um horário para chegar em casa para vocês fazerem alguma coisa e atrasou meia hora. Na hora você não fala nada, tá tudo bem, porque senão vai estragar o passeio. Quando for uma hora que vocês sentarem depois disso, não na hora que você sair, deixa passar no dia seguinte. Aí você comenta, fala, olha, mas eu fico tão chateada, eu tenho a sensação que você não me ama quando você atrasa para a gente sair. Por exemplo, estou falando um jeito aqui, aí você fala do seu jeito, né? Então, a gente conversa desse jeito, com eles é aqui e ali, é os picadinhos, cada hora fala uma coisinha que você precisa falar, numa hora que ele tá bem, porque senão, desanda tudo, tá certo? Outra coisa é criar oportunidades para esquentar a relação de vocês. Isso é muito importante, gente. Porque assim, se não tá bem fora da cama, a gente pode começar a melhorar essa relação através da cama. E aí, o que você tem feito para melhorar a parte sexual de vocês? É isso que você tem que pensar. Você está fazendo a sua parte? Ficando cheirosa, arrumada, calcinha sensual, roupa sensual, camisola, enfim. Tem uma série de coisas aí que são importantes, né? Outra coisa que eles gostam muito e que é muito importante para eles e que isso atrai ele para mais perto de você é você demonstrar interesse pelas coisas que ele faz, pelas coisas que ele gosta. Porque, de repente, por exemplo, ele trabalha e aí, sei lá, pode ser corretor. Vou falar uma coisa aqui aleatória. Suponhamos que ele seja um corretor. E aí, para quem é corretor, né, gente, é maravilhoso vender, porque vai receber comissão. Então, suponhamos que ele foi lá e vendeu, tipo, aquela casa maravilhosa com preço absurdo, vai ter uma comissão maravilhosa. Chegou todo feliz para te contar e você fala: é? Uai, bom demais, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Aí, numa hora dessas, você tem que pular em cima dele, abraçar e gritar e falar: uhul! Nossa Senhora! Tem que comemorar com ele. E outras vezes ele gosta de alguma coisa. Não é que você tem que fazer só o que ele gosta, mas às vezes ele gosta de algumas coisas. Por exemplo, assistir um tipo de filme. Vai lá e assiste um pouquinho com ele, mesmo que você não goste, sabe? Ensina isso para ele, entende? Faz parte da vida dele, não só, né, nas horas aí de sexo e na hora de comer e nessas horas, faz de tudo, tá certo?
E aí entra a parte sexual também, né? A gente vai falar mais da parte sexual na próxima live, que vai ser incrível, mas vamos lá, né? Então, gente, pensa aí, né? O que você pode fazer aí para esquentar essa relação de vocês mesmo, tá? Do seu jeitinho, gente, tem tanta coisa que eu já aprendi nessa minha vida, sabe? Que é incrível. A gente vai falar disso na próxima live. Então, ó, se você não me segue no Instagram, começa a me seguir. No Instagram eu falo com vocês todos os dias. Se você não me segue no YouTube, começa a me seguir no YouTube. Lá, ativa as notificações, porque aí você vai receber, né, os avisos aí, que às vezes a gente entra fora de horário, Facebook também. Então, assim, segue nas três, porque aí você fica por dentro de tudo, tá certo? Outra coisa é que homem não tem paciência, porque homem não é muito emocional, né, gente? Toda regra tem exceção, eu sempre falo isso, mas homem não tem muita paciência da gente querer, tipo, despejar nele os nossos problemas emocionais. A mulher é muito mais emotiva, né? Então, não despeja tudo nele, não fica dependendo só dele, sabe? Porque senão ele vai dar conta de suprir a sua necessidade, ele vai ficar desgastado e você também. Então, as questões emocionais é mais fácil com uma mulher, uma amiga, não sei, ou então um profissional da área, né? Outra coisa, se ele não faz do jeito que você gosta as coisas, o que você tem que fazer? Usar a sua inteligência. Mas como, Adriane? Como que eu vou ensinar? Gente, é o seguinte: você tem que mostrar para ele, com afeto, com empatia, o que você gosta e como você gosta, sabe? Em tudo. Como que é seu gosto no sexo, por exemplo, sabe? Suponhamos que ele vai fazer um café, como é que você gosta do café? Entendeu? Não é pôr defeito no que ele faz, mas é falar, ó, faz assim. Pega aqui, põe a mão aqui. Eu adoro quando você põe a mão aqui, certo? São coisas que ele não faz porque ele não sabe. E muita gente acha que é porque ele não gosta dela. Não é. E isso dá segurança para ele, tá? Não é pegar na mão dele e falar, não, não põe a mão aqui não, põe aqui. Não. Pega na mão dele, nem fala nada, às vezes vem trazer na mão dele para onde você quer, entendeu? É assim que funciona, tá certo? E é desse jeito a vida, gente. Outra coisa é programar coisas diferentes. Se um casal, principalmente se está casado há muito tempo, está junto há muito tempo, fica ali, só em casa. Eu conheço gente que aconteceu isso, gente. Só em casa, não sai para passear, não para conversar nada, não para ver um filme, não para fazer nada. Ou seja, eles coabitam a mesma casa. Não fazem sexo quase nunca. O que acontece? Não tem jeito. Então você tem que ser criativa, você tem que promover momentos de fazer coisas diferentes com ele, na sua casa, fora da sua casa, enfim, não sei. Dá um jeito de usar a sua criatividade aí, tá? Isso, quanto mais criativa você for em relação a vocês dois, mais ele vai entender que você ama ele. E melhor ele fica com você, porque mais pontos você ganha com ele, tá certo? E a 10ª coisa é o seguinte: a diversão, ela ajuda muito, mas muito mesmo. Ela intensifica o amor entre vocês. Porque fazer coisas divertidas, sorrir dele ou ele sorrir de você, isso traz mais cumplicidade para o casal. É como se um tivesse aprovando o que o outro está fazendo. Então, isso é muito importante. Não precisa de você ser uma palhacinha se você não é. Mas, sabe, aprenda a rir de você mesma, entende? Cuidado para não rir dele se ele não gosta, tá? Mas contar piada, falar besteira, isso tudo faz parte da relação, né? Dá atenção para ele quando ele chegar na sua casa. Eu falei isso um pouco mais cedo, né? Eles gostam. Quando eles chegam, eles gostam de que você mostre para ele que você viu que ele chegou e que você ficou feliz, tá? Então, assim, não precisa fazer aquele escândalo, mas vá até ele, se não tiver jeito, você fala, oi, tô aqui, né? Para poder ele ter, sabe, o seu contato, mesmo que seja só pelo ouvido, entendeu? Tô aqui, vem aqui, né? Tô no banheiro, tô na cozinha, sei lá, enfim.
e faça isso, tá certo? E a última coisa dessa parte aqui hoje, presta atenção. Se você está se sentindo muito estressada, se você está sem paciência, se, sei lá, nada tá bom para você com relação a ele, eu vou te falar uma coisa, talvez seria interessante você procurar um profissional da área para te ajudar, sabe? Porque às vezes o estresse, ele pode estar ligado a questões de doenças simples às vezes, que podem ser resolvidas facilmente, até uma depressão, entendeu? Então, pensa como é que você está, analise, olhe para dentro de você, veja como você está e veja o que é que tem que ser feito para você melhorar. Porque muitas mulheres culpam o marido, mas não é culpa dele não, tá? Porque é culpa do que você está sentindo, e quem sente é você. Ele pode até estar fazendo alguma coisa, mas você sente, é você que sente, não é ele, entende? Então você tem que entender isso. E eu falo sempre, né, nas nossas redes sociais aqui, toda terça e quinta às 19 horas, sempre sobre esses assuntos. Então, se você quer aprender mais, me segue no YouTube, tá? Ativa as notificações, porque se você quer salvar o seu casamento, mesmo que ele esteja quase acabando, é aqui nesse canal que você vai aprender uma série de coisas de uma forma gratuita, tá bom? E para você conseguir fazer o marido fazer as coisas que você quer, presta atenção. Você vai pegar uma folha aí agora, se você conseguir anotar, agora você anota, se não, você anota depois. Mas você tem que fazer essa lista, tá? Ou anota agora ou depois. Depois, se você quiser gravar áudio, também pode, ver aí o jeito que fica melhor para você, tá? Então, anota todas as características que você espera nele. Eu falei um pouquinho disso também mais cedo, né? Isso aí você precisa anotar, porque você tem que ter clareza. Aí eu vou te falar algumas coisas aqui para você ver o que bate com você. Por exemplo, batalhador, ambicioso, é, pode ser que tem opinião própria, pode ser tipo uma pessoa que tem opinião própria, mas que também aceita opiniões diferentes, porque tem gente que tem que ser só do jeito dela, né? E aí, ai meu Deus do céu, como é complicado isso, né? Muito difícil. Gosta das preliminares no sexo, gosta de sexo oral, se isso é importante, né? Se você acha que é importante ele se preocupar com o prazer da mulher, isso tudo você tem que saber, isso tem que estar muito claro para você dentro da sua cabeça, para você saber o que você faz com as coisas que não estão do jeito que você gostaria. Outra coisa, sinceridade, se sinceridade para você é muito importante, sem mentiras, né? Se para você é importante ele ser cheiroso, nossa, para mim é muito importante. Eu já falei isso aqui hoje também, né? Eu adoro, adoro. É tanto que eu e o meu marido, a gente usa o mesmo perfume há anos, desde quando a gente namorava, gente. A gente está junto já tem 28, 28 mais 8, 36 anos. Então, assim, esse perfume não é desde o início do namoro, mas já de muito tempo, né? Quando a gente casou já era, enfim. Então, o cheiro para mim é algo muito marcante, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Vou precisar pegar uma colinha aqui no que eu escrevi. Se ele é companheiro, se ele gosta de bebida alcoólica, se para você é importante ele beber com moderação, ou se você não importa dele ficar tonto. Se você importa que ele use drogas ou não, porque tem gente que não importa, tem gente que usa e aí tá tudo certo, mas tem gente que, né? Para mim, eu não gosto, não aceito isso, né? Mas aí tudo bem se você aceita, é cada um, né, com si. Se ele é companheiro, se ele te elogia, se ele é delicado com você, se ele não te joga para baixo, porque também tem gente, né, que só sabe jogar o outro para baixo. Também tem homem e também tem mulher, né, gente? Então, se ele é um desses que só joga você para baixo, isso para você é importante? Se ele te apoia, se ele é seu cúmplice, se ele é amoroso com você. O que mais, hein? Para você é importante, por exemplo, ele te ajudar a cuidar da casa, se é você que cuida ou se você tem que cuidar também. Para você é importante ele te elogiar.
É importante para você ele te ajudar a cuidar dos filhos, se você tiver filhos menores, ainda que precisam de tantos cuidados? Tem coisas pequenas, né? Do tipo, por exemplo, se ele te ajuda a colocar o lixo lá fora quando vai ter que jogar, né? Como é que é a atuação dele na cama? São várias coisas, né? Tô falando aqui algumas, mas tem muitas. Se ele ajuda a pagar as contas ou se é ele quem paga as contas, isso é importante para você? Por quê? Tem uma sexóloga que chama Ana Canosa. Ela fala o seguinte, e isso eu deixei por último porque eu acho que isso é muito importante para mim. Gentileza. Se ele é gentil. Se para você é importante a gentileza, porque a Ana Canosa fala que gentileza é bom em qualquer situação e até na cama. Eu concordo assim totalmente com ela. Eu acho que gentileza é sempre bem-vinda, né? Então, faz essa lista do que para você é muito importante nele, tá? E depois veja se ele, né, quanto por cento dessa lista aí que ele está fazendo para você, que ele é, que ele tem, que ele faz. E aí começa a pensar, se ele não está fazendo, por que será? Será que não é porque ele não sabe que você gosta? Então aí é hora de falar, tá certo? E olha só, a gente fica por aqui. Eu te vejo na terça, às 19 horas. Gente, olha o tema de terça. Os erros que você não pode cometer na hora de levar ele para a cama, tá certo? Não deixa de assistir, eu te espero na terça, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Paz e bem para você.